Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 14 de julho, dia em que a igreja celebra a memória de São Camilo de Leles. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus começa louvando o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E qual é o motivo do louvor de Jesus ao Pai? Ele vai dizer: porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus está falando de revelação divina, de revelação das coisas de Deus, acerca da fé, revelastes aos pequeninos. Interessante que Jesus diz, né? Escondestes essas coisas aos sábios. Nós precisamos compreender bem esses versículos do Evangelho de hoje. Jesus não é contra os estudiosos, Jesus não é contra os intelectuais, não. Não é isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Não é isso. Jesus, ele não despreza, não é isso. Como entender esse Evangelho? Jesus fala aqui dos pequeninos. Quem são os pequeninos aqui? São os humildes. Os humildes. E por que os humildes? Porque os humildes são aqueles que se dobram diante de Deus, que reconhecem a sua pequenez e a grandeza de Deus. Os humildes são aqueles que não confiam em si mesmo, mas em Deus, na graça de Deus. Já os sábios, quem são os sábios aqui? Como eu dizia, Jesus aqui não está contra quem estuda, quem é intelectual, não é isso. Os sábios aqui, que Jesus está dizendo, são aqueles que não são capazes de se dobrar diante de Deus. E se dobrar no sentido de que estes só confiam no seu próprio conhecimento. Meu povo, quantos hoje em dia são sábios dessa forma? Sábios segundo o mundo, segundo este mundo. Porque estes sábios que diz o Evangelho são aqueles que só confiam em si mesmos, só confiam em seus próprios raciocínios. E por conta dos seus raciocínios, eles não se curvam diante da sabedoria de Deus. Não se curvam diante da revelação divina. Ou seja, ao invés de chegar à fé pela revelação, eles preferem acreditar em si mesmos, nos seus próprios conhecimentos, na sua própria maneira de entender as coisas. Esses sábios, na verdade, estão fechados à revelação divina. Não é que Deus não queira revelar a eles. Deus quer revelar a todos. Só que este tipo de sábio é aquele que está com o coração fechado para a revelação divina. Por isso não chegam ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então precisamos ter muito cuidado, meu povo. E o que nós temos que pedir hoje a Deus, diante desse Evangelho? Temos que pedir a Deus a graça de sermos os pequeninos. E o que são os pequeninos aqui? Os humildes.
Vários textos bíblicos falam dos humildes. Por exemplo, podemos aqui lembrar daquilo que se encontra na carta de São Pedro. São Pedro, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, veja, aos sábios, aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Porque os humildes se reconhecem necessitados e vão atrás e buscam a Deus, se dobram diante de Deus. Os orgulhosos não. Para o orgulhoso, ele se basta a si mesmo e pronto, acabou-se. Ponto final. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Pessoas orgulhosas dificilmente chegam ao conhecimento de Deus. Já os humildes têm um conhecimento, chegam ao conhecimento profundo de Deus. A gente vê tantos casos por aí de pessoas até que nunca estudaram, que não têm um estudo, que não cursaram a faculdade, mas quando você para escutar essas pessoas, que são pessoas de fé, que são pessoas de oração, que buscam a Deus, humildes. E quando falo de humilde aqui, não estou falando aqui da vida financeira da pessoa, não. Estou falando de humildade de coração, aquilo que está dentro da pessoa. Uma pessoa que profunda união com Deus, que se reconhece necessitada de Deus, que se dobra diante de Deus, que de fato e que por isso chega ao verdadeiro conhecimento de Deus. E é isso que temos que pedir a Ele hoje. Senhor, dá-me o dom da humildade, para que eu nunca seja vencido pela soberba, pela mania de grandeza, para que o conhecimento que eu tenho nunca me faça me inchar de orgulho. Não. Senhor, dá-me a graça de ser humilde. Por isso, aquilo que nós rezamos sempre, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.